Olá, tudo bem? Voltamos aqui a uma nova temporada de vídeos sobre o estudo da Bíblia e agora nós vamos para o Novo Testamento. A pedidos, nós vamos pegar um livro do Novo Testamento. Depois, quem sabe, se Deus guiar, a gente volta de novo lá para o Velho. Mas a gente vai pegar o Evangelho de Mateus, é isso mesmo, um Evangelho. E eu sou apaixonado por esse livro, o Evangelho de Mateus. É um livro que eu gosto muito, eu já estudei várias vezes, eu amo estudar ele. Então, nós vamos começar aqui pelo título, Evangelho, o Evangelho segundo Mateus. Então, alguns falam São Mateus, a palavra São não tem no original, ela foi acrescentada depois, na Idade Média, provavelmente pela Igreja Romana, mas o título correto é O Evangelho segundo Mateus. O que quer dizer isso? Que não é o livro de Mateus, é o Evangelho, portanto é a vida de Jesus, a boa nova da salvação através de Jesus, conforme relatada por Mateus. Bom, quem era Mateus? Mateus era o Levi Mateus, ele era um cobrador de impostos, que cobrava imposto para Roma, ele era um hebreu, mas que se vendia para cobrar o imposto para Roma. A Bíblia não fala se ele era honesto ou desonesto. O fato é que a maioria dos cobradores de impostos eram publicanos e eles eram desonestos, cobrando mais do que a lei permitia. Mas dá a entender que Mateus era um honesto. E ele que vai escrever esse relatório do Evangelho. Segundo alguns, Mateus teria sido o primeiro evangelho a ser escrito. Outros dizem que foi Marcos, eu não saberia dizer. Mas o fato é que ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, pelo próprio relato do texto, e depois, obviamente, da ressurreição e ascensão de Cristo. O livro de Mateus ele começa assim, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então ele começa dando a genealogia, ou seja, a história de Jesus. E ele coloca o título Cristo. A palavra Christos, ela é uma palavra grega, e aliás eu tenho que falar isso, que o evangelho da nossa Bíblia, ele está traduzido do grego. Por que o grego? Porque Jesus deu a ordem para que o evangelho fosse pregado para todas as nações. E na época de Jesus, e que foi escrito o evangelho, a língua franca, ou seja, a língua que todo mundo falava, era o grego. O mesmo acontece hoje com o inglês. Se você quiser escrever um livro para todo mundo ouvir, ver o seu livro, ler o seu livro, você escreveria provavelmente ele em inglês ou em chinês, né? Então, desse lado aqui do mundo, provavelmente em inglês. Então, o evangelho foi escrito em grego. Mas esse povo era um povo hebreu, então eles escreviam e falavam o hebraico. Então muitos creem que o evangelho teria sido escrito em aramaico ou hebraico, que era a língua que o povo de Israel, o povo judeu falava na época, e depois teria sido traduzido para o grego. Mas se aconteceu isso, e isso não é muito bem certo, se isso aconteceu, essa cópia hebraica se perdeu. Mas o fato é que os manuscritos gregos que nós temos são milhares. Não existe nenhum livro da história da humanidade que tenha tantas cópias quanto o Novo Testamento grego. Isso dá um embasamento histórico de que realmente o relato é confiável. E eles são iguais, são muito semelhantes, sem diferença de significado, em que comprometa qualquer relato. E então, se você desacreditar que a Bíblia é um livro autêntico, você vai ter que desacreditar tudo que Sócrates escreveu, tudo que Platão escreveu, todos os livros antigos, porque nenhum deles tem tantas cópias quanto o Novo Testamento. Então, realmente, é um peso histórico de que Jesus viveu, que Jesus andou por aqui e que os apóstolos escreveram e as pessoas copiaram. Mas vamos direto no texto bíblico. Então, aqui diz assim, o livro de genealogia de Jesus o Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Cristo é uma palavra grega que quer dizer ungido, que é a mesma palavra hebraica que é Messias, Mexia, né? Que quer dizer ungido, aquele sobre quem era derramado o óleo santo que Deus consagrava para uma missão. Então esse Messias ele veio como um Salvador, como o Senhor. E aqui Mateus liga ele com Davi, diz assim, ó, esse aqui que é o rei que vai reinar no lugar de Davi, o descendente de Davi, ele é o filho de Abraão, que foi prometido lá no Velho Testamento, Deus havia prometido a Abraão que dele, através dele, de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Então a promessa do Messias traria bênçãos para toda a humanidade, para toda a família humana. E ele libertaria não apenas de Roma ou de uma escravidão física ou financeira ou econômica, mas libertaria da escravidão que Satanás colocou o ser humano
que é a escravidão do pecado e da morte. Então esse Messias deveria vir para fazer essa libertação. Então todos os profetas do Velho Testamento haviam predito, Isaías, Jeremias, os Salmos, que esse Messias viria e que ele seria divino, ele seria um libertador, conforme a aliança que Deus fez com o homem desde o Éden. Quando o homem pecou, Deus já fez a promessa para Adão e Eva, que haveria uma guerra entre as duas sementes, a semente que seguiria Deus e a semente que seguiria Satanás, e Satanás picaria o calcanhar da mulher, porque ela morreria, mas da descendência da mulher, um esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, um venceria a morte e esmagaria a cabeça de Satanás, e esse um aqui é Jesus, o qual nós vamos começar a estudar aqui. Bom, nessa genealogia ela fala de Davi, como nós falamos, que havia uma promessa que o Messias seria o rei que reinaria para sempre, da descendência de Davi, e esse rei é Jesus Cristo. Isso se cumprirá de uma maneira plena, já se cumpre no céu hoje, mas quando Jesus voltar, e seria da descendência de Abraão, a semente de Abraão prometida. E aí o texto ele começa a seguir a genealogia, ele vai passar por Isaac, por Jacó, por Judá, e aí vai entrar pessoas nessa genealogia que não eram pessoas eminentes ou perfeitas, pelo contrário, e aí nós vemos a fidedignidade do relato da palavra. Nós vamos ver pessoas erradas, pessoas pecaminosas, pessoas que deveriam se sentir vergonha delas. Por exemplo, fala que Jurá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Tamar foi uma mulher lá do livro de Gênesis que nós estudamos nos vídeos anteriores, que o marido dela morreu, ela se casou com o irmão e assim vários morreram e finalmente Judá não queria mais dar o seu filho para o seu filho mais novo para casar com Tamar, porque ele pensou, eu vou dar esse menino para casar com ela, vai morrer igual os outros morreram. E então Tamar se disfarça de prostituta e tem relações com o seu sogro, que seria Judá, e dele nasce Pérez e Zerá. E Pérez entra na genealogia de Jesus Cristo. Que coisa, não? Para você ver que essas pessoas elas não eram perfeitas, mas elas estavam na genealogia. Depois Arão gera Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson Salmão, e aí Salmão vai gerar Raabe, de Raabe a Boaz. Raabe era a prostituta cananita que quando os espias foram lá na terra de Canaã, em Jericó, ela recebeu os espias e ela teve fé no Deus de Israel. E então ela entra para o povo, quando Jericó é destruída, ela sobrevive e ela se casa com Salmão. E Salmão dá origem a Boaz. Então olha só, uma ex-prostituta cananita. E aí esse Boaz depois ele vai se casar com Ruth. A Ruth, lá do livro de Ruth, que era uma moabita, portanto não era do povo de Deus, e entra na genealogia de Cristo. E Ruth vai gerar a Obed, que vai gerar a Jessé, que foi o pai de Davi. Então agora entra o rei Davi. Então uma pessoa eminente, Davi. Mas na sequência, Davi vai gerar a Salomão, da que for a mulher de Urias, então de Batseba, ou seja, adúlteros. A Davi e Batseba. É claro que eles se arrependeram, essas pessoas eram pessoas, veja que elas eram pessoas de outros povos, uma cananita, Ruth, uma ex-prostituta, mas eram pessoas que cometeram falhas, tiveram problemas, mas que se arrependeram. Não eram pessoas boas o suficiente, nem perfeitas, mas se arrependeram dos seus pecados e entraram na genealogia. E aí na sequência você vai ter Roboão, você vai ter Abias, Asa, Josafá, algumas pessoas boas, você vai ter aí um Uzias. O Uzias era um rei que foi um bom rei, mas ele deu uma de bancada de sacerdote e entrou querendo oferecer incenso, e os sacerdotes se opuseram a ele, e Deus mandou sobre ele uma praga, ele se tornou leproso, imundo, teve que se afastar do seu ofício de rei e ficou no seu palácio. Na sequência, você vai ter aí um tal de Acaz, Jotão e Acaz. Acaz, eu vou ver aqui na minha colinha que eu anotei, ele foi um rei idólatra, queimou seu filho como um sacrifício aos ídolos, segundo as abominações dos gentios. Ele estabeleceu um altar idólatra copiado do rei da Síria, dentro da casa de Deus, no templo de Deus, e colocou o altar de Deus do Senhor de lado, cortou os painéis de bronze e obedeceu o rei da Síria em vez do rei do universo. Nem um pouquinho bom, esse rei entra aqui
na genealogia de Jesus, Acás. Ele gera Ezequias, que já foi um ótimo rei, fez muitas reformas lá em Israel. E depois vai vir Manassés, que foi talvez o pior de todos os reis, idólatra, queimou seu filho, agoreiro, envolvido com feitiçaria, com mediunidade, com muitas coisas, e ele fez pior do que os cananitas que Deus havia destruído por ocasião da conquista da terra prometida. Foi assassino. Então, nós vemos que muitas pessoas entraram nessa genealogia e depois ela vai seguir em frente, vai passar pelo exílio babilônico, vai sair do exílio, pessoas que nem um pouquinho eram perfeitas. E aqui vai falar que de Abraão até Davi, 14 gerações. Quer dizer que Deus cumpriu plenamente sua promessa no apogeu do reino ali em Davi, depois em Salomão. De Davi até a queda e o exílio, ou seja, a corrupção do povo, ao abandono de Deus, mais 14 gerações. A promessa de Deus, a palavra de Deus se cumpriu, a palavra que ele deu para Abraão, que houve uma grande nação, um grande reino. Mas também ele falou por Moisés que se o povo se afastasse de Deus, eles seriam destruídos. E ali a palavra de Deus, quando eles vão para o exílio, se cumpre também. E do exílio até o Cristo, que vai resgatar esse povo, 14 gerações, e a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre para abençoar os descendentes de Abraão. A palavra de Deus se cumpre para punir e castigar aqueles que haviam se afastado e se tornado pior que as nações idólatras, e a palavra de Deus se cumpre novamente para resgatar essas pessoas. E então entra propriamente no nascimento de Jesus. Maria, ela estava desposada, quer dizer, noiva com José, era um contrato de casamento que era feito, mas ainda o noivo não tinha relações com a mulher, mas esse contrato era tão sólido que se ele fosse quebrado, era considerado adultério, a mulher poderia ser apedrejada, e ela, antes de ter coabitado, ter tido relações com José, ela se achou grávida, mas uma gravidez sobrenatural, conforme o Evangelho de Lucas diz, o Espírito Santo, o anjo Gabriel anunciou que ela seria filha do Filho do Altíssimo, e passaria o poder de Deus sobre ela, e ela ficaria grávida, e ela diz que se cumpra nela a vontade do Senhor, porque para Deus não há impossíveis. Em todas as suas promessas, o anjo fala para ela, lá no Evangelho de Lucas, a mesma coisa que Deus falou para Sara, que não podia ficar grávida por já ser de idade. Ele fala, não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Que palavra para nós, né? Nós não somos perfeitos, podemos entrar para a genealogia de Jesus Cristo pela fé, e as promessas que Deus faz para nós, Ele pode cumprir, porque na promessa de Deus, no caminho de Deus na sua vida, não há impossíveis, Ele pode cumprir. Mas José não aceitou muito isso, e ele queria deixar a Maria secretamente, porque ele a amava. E então ele estava pensando nisso, em como ele iria deixar, abandonar Maria. Ela provavelmente seria apedrejada, então ele decidiu fazer isso secretamente, desmanchar o noivado. E em sonho o anjo de Deus apareceu para ele e comunicou a ele a mesma coisa que tinha falado com Maria. Não tenha medo de receber a Maria, porque realmente o que ela falou é a verdade. O que foi gerado nela é do Espírito Santo. Ela vai dar um filho, vai dar à luz um filho, e o nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o nome Jesus queria dizer que Deus é Salvador, o Senhor é Salvador. Alguns dizem que é o mesmo nome de Josué, que foi a sequência de Moisés, só que traduzido para o grego, né? Yehoshua ou Yeshua, que quer dizer que o Senhor é salvação, o Senhor salva. E bem claro que Jesus veio para pagar os pecados daquele povo, e não só daquele povo, mas de todas as nações, porque a genealogia que ele traz é uma genealogia de pessoas que erraram, de pessoas pecadoras, de uma nação que deveria representar o Deus Criador do céu e da terra, mas que errou, que se afastou. E então o texto de Mateus capítulo 1, ele continua dizendo, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Já mostrando aqui a divindade desse filho, desse Cristo, que ele representaria Deus andando entre os homens, como diz João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14. Então essa criança, ela seria o Deus encarnado, o próprio Senhor dos céus, que andaria entre nós. Despertado José do sono, ele fez como ordenou o anjo e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu sexualmente, enquanto ela não deu à luz o filho a quem ele recebeu o nome de Jesus. Queridos, quantas lições! Deus nos ama, e apesar dos nossos pecados e das nossas falhas, ele mandou o seu filho para nascer aqui, humildemente, como um bebê, de uma família simples, porque Maria era uma pessoa simples, da classe proletária
daquela região ali, provavelmente moravam em Nazaré. José é um homem simples, mas Deus escolheu esse casal e essa família para cumprir as suas promessas e os seus planos nessa terra. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele salvará você dos seus pecados. E ele me salvará dos meus pecados, porque ele é Jesus. Nós não somos bons o suficiente, não somos perfeitos, mas entramos para a família de Deus pela graça, pela misericórdia imensa e gigante que Deus tem por nós. E através do sangue de Jesus, nos tornamos cidadãos do reino celestial. Que você aceite esse sacrifício que Jesus fez na cruz por você, esse presente maravilhoso que foi Jesus ter nascido aqui para nos salvar. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, que nós continuamos no capítulo 2 de Mateus. Que você acompanhe essa nova série, compartilhe, clique aí nos comentários. Que Deus te abençoe e abençoe muitas pessoas através do estudo da palavra do Senhor. Tchau!